Hoje celebramos a festa da Sagrada Família e ouvimos Paulo que nos diz, logo no início da leitura da carta aos Colossenses: vós sois amados por Deus, sois seus santos eleitos, por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha quanta coisa, hein? Revesti-vos com sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também. É isso que nos torna a família de Deus. Isso que nos torna a família de Deus. Não é na uniformidade e nem que as pessoas sejam como nós queremos, mas que nós saibamos conviver na diversidade. Saibamos conviver e construir humanização e humanizar a vida, tornar a vida mais humana num tempo de tanta desumanidade. Por isso a nossa campanha que marcou tanto, aqui tem coração, num mundo sem coração, e que vai ficando sem coração, isto é, sem sentimento, sem emoção, sem solidariedade, sem isso que Paulo nos diz, misericórdia, humildade, paciência, suportando-vos uns aos outros. Na família, ou no grupo familiar, temos que ser assim, sabermos que cada um tem sua limitação e cada um tem suas possibilidades. Ninguém é só de um jeito e do jeito que nós queremos. É impressionante o tempo que nós vivemos, de tanta desigualdade, de tanta negação da solidariedade, da fraternidade, o número tão grande de pessoas diagnosticadas no espectro do autismo, de diferentes formas. Como ser família e cuidar das pessoas autistas, das pessoas esquizofrênicas, das pessoas idosas, das pessoas que têm doenças incuráveis, das pessoas que têm sofrimento mental. A família humana não é uma família de pessoas perfeitas. A perfeição do amor, como dizemos muitas vezes, não é outra coisa senão amar sempre. O que torna o amor perfeito é amar sempre. A perfeição do amor não é amar pessoas perfeitas, é amar sempre. Até a flor, que eu gosto tanto, que é o amor perfeito, ela também murcha. Ela também tem seu tempo. Nós não podemos exigir dos outros perfeição, porque nós também não somos perfeitos. Nós temos que saber que todos temos limitações, para nos ajudar a entender as limitações dos outros também. Um dia, um bispo, eu vou contar umas historinhas, só não posso dizer o nome das pessoas. Um bispo falou para mim: por que as crianças da Casa Vida têm que ser teus filhos? Eu falei: olha, eu nunca pedi que eles me chamassem de pai. Mas talvez seja porque quando eles estão com febre, eu fico do lado deles, segurando na mãozinha deles. Quando eles estão com diarreia, eu troco a roupinha deles e ajudo-os no banho. Quando eles precisam ir para o pronto-socorro, de madrugada, eu vou com eles e fico horas na fila de espera. E enquanto eles estão
recebendo soro, fico do lado deles, na dor, nos momentos difíceis. Se você fizer isso também, eles também vão te chamar de pai. Eu acho que é por isso. Ontem eu conversei com uma jovenzinha, já uma mulher, que morou na Casa Vida. Ela chegou para nós muito pequenina. E ontem, depois de 20 dias de internação no Hospital Emílio Ribas, que por incrível que pareça, fechou a pediatria, fechou a pediatria do Emílio Ribas, imagine. E essa jovem falou para mim no telefone: pai, eu queria que você me perdoasse, porque sempre você me amou, e eu também te amei. Eu lembro muito do dia em que ela veio me questionar e trouxe a certidão de nascimento dela, com o nome do pai, da mãe, do avô e da avó paterna, do avô e da avó materna, e cobrou de mim e disse: a minha certidão tem todos os nomes, e você não acha a minha família. Dos outros, você achou a família de todos. Eu que tenho todos os nomes na certidão, a minha família você não acha. Aí eu tive que conversar um bom tempo com ela e dizer: esses nomes todos que estão na tua certidão, foi o juiz que colocou, essas pessoas não existem. E quando eu encontrei com o juiz, eu falei para o juiz: isso que você fez foi abuso de poder. Você não podia ter enchido a certidão dela de nascimento de nomes, sendo que essas pessoas não existem. Aí ela me perguntou: mas se essas pessoas não existem, e o juiz não conhecia meu pai e minha mãe, como é que ele sabia meu nome? Falei: ele não sabia teu nome. O teu nome foi ele que deu também. Mas se ele não sabia meu nome, nem o nome do pai e da minha mãe, como é que ele sabia o dia do meu aniversário? E eu tive que dizer para ela: ele não sabia também. Foi feito o exame dos seus ossos para ver a idade óssea, e ele pôs essa data de nascimento para você. Aí ela falou, chorou muito, me abraçou e disse: então fala para o juiz pôr o meu nome. E falou o primeiro nome dela e disse: fala para o juiz pôr o meu nome, Lancelotti. Ser família é amar, é estar próximo. Se a gente olha o texto de Lucas, vai achar estranho, porque como é que alguém vai numa peregrinação, volta e só de um dia depois vê que o filho não está junto? Levou um dia para perceber que o filho não estava. Voltaram. Se ele levou um dia para perceber, levou um dia para voltar. E ainda depois de 3 dias que encontraram. Essa família é meio descuidada, né? Perdeu a criança assim. Era um adolescente, um jovenzinho de 12 anos. Não perceberam que ele não estava. E quando o encontraram no meio dos doutores, a mãe se queixa e diz: teu pai e eu. É interessante que Lucas põe sempre o protagonismo nas mulheres. O pai, o José, não fala nada. Aliás, os evangelhos nunca tem uma palavra do José. Tem os sonhos em Mateus. Aqui ele diz: teu pai e eu te procurávamos angustiados. E o menino dá uma resposta dura. Por que vocês estão me procurando? Não sabíeis que devo
que devo me ocupar das coisas do meu pai? Ué, o pai não é aquele que tinha vindo com a mãe? E ele está falando de um outro pai? Essa família é meio confusa, não é? E aí a gente chama essa família de Sagrada Família. Por quê? O que essa família tem de sagrado? Jesus. E o discernimento de Maria, que é belíssimo, diz aqui, eles não entenderam nada, mas ela guardava tudo no seu coração, ela não rejeitou. Maria é o grande exemplo do discernimento. Hoje vocês nem imaginam, eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora do Equilíbrio. Quando alguém te falar, ô seu desequilibrado, a gente reza para Nossa Senhora do Equilíbrio. E eu ganhei a imagem do Equilíbrio, ela está assim, bem zen. Nossa Senhora do Equilíbrio. Eu gostaria que a gente tivesse a devoção a Nossa Senhora do Discernimento. Aqui ela está discernindo quando diz, sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Conservava no coração todas essas coisas. Nós precisamos conservar no coração tudo aquilo que Jesus nos diz, para discernir, para encontrar o amor, para discernir na família humana, que nós temos que entender a todos, acolher a todos e todas, não rejeitar ninguém, não ter preconceito, não ter discriminação. Vocês imaginem que às vezes essa visão estreita faz do que nas paróquias se rejeitem batizar crianças de segunda união. As crianças que nós batizamos, 70% delas são de segunda união. Por que as uniões se tornam tão instáveis? Não é porque as pessoas são más. Nós precisamos entender essa sociedade líquida, como diz o Bauman, que nós estamos vivendo, onde tudo se torna líquido, onde as relações se tornam provisórias. Amar sempre é um grande desafio. E amar sem discriminar. O Papa tem insistido tanto de não rejeitar os grupos LGBTQIA+, de não rejeitar batizar as crianças de grupos familiares homoafetivos. E ainda há comunidades que rejeitam de batizar crianças de grupos familiares homoafetivos. Isso é inaceitável. Jesus contestou 3 conceitos que eram aprisionados pelas autoridades do seu tempo. O conceito de Deus. Jesus revela um Deus humano, amoroso, tão humano que é divino. Um Deus próximo, misericordioso e compassivo. Estão nas parábolas de Lucas, nas parábolas da misericórdia. Jesus questionou o conceito de pátria, abrindo espaço para todos, não rejeitando ninguém. Lembrem que no Evangelho, Lucas conta como Jesus foi agredido porque falou da viúva de Sarepta e falou do leproso Naamã, o sírio. Deus é para todos, não rejeita ninguém. E Jesus também implodiu o conceito de família, dizendo, quando disseram para ele, tua mãe e teus irmãos estão aí, e Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e vivem a palavra de Deus. O que nos faz família é o amor, não é o papel, não é o documento, não é o DNA. Vocês imaginem que hoje tem que ter um ministério público que fiscalize se estão se cuidando dos idosos. Essa semana vieram me dizer que as clínicas e hospitais
nesse tempo de Natal e Ano Novo, estão lotadas de idosos, que as famílias pagam valores altíssimos, não porque eles estão doentes, para poderem viajar, para poderem aproveitar o tempo livre, se internar os idosos. E aí nós assistimos um espetáculo como há poucos anos assistimos aquele golpe indecente no Brasil, em que os deputados e as deputadas votavam dizendo, pela família. E diz que no celular recebiam o recadinho da amante dizendo, e eu? Aí a gente tem que perguntar, de que família que a gente está falando? De que família que a gente está falando? Da tradicional família brasileira? A tradicional família brasileira é indígena. A tradicional família brasileira é negra. Essa é a tradicional família brasileira. É indígena, é negra, é ameríndia. Essa é a família tradicional brasileira. E hoje nós exterminamos os indígenas. Eles não são nossas famílias? Eles não são nossos ancestrais? Nós discriminamos os negros, os quilombolas. Ora, eles não são nossos familiares? Nós não somos todos afro-ameríndios? Nós somos descendentes e filhos da África. Nós não podemos negar isso. Nós temos que ter uma visão de família onde estejam todos e todas, onde não se exclui ninguém, e ter capacidade de discernir, de não discriminar. Nós estamos vivendo a era do condomínio, onde fica tudo cercado, cheio de luzinhas, mas onde Jesus não pode entrar. Imagine se Jesus consegue entrar num desses condomínios de luxo aqui da Moca. Tem que parar a primeira grade, se identificar, ficar no meio das duas grades, passar na outra grade. É mais fácil de entrar na cadeia. É mais fácil de entrar na penitenciária do que entrar nesses condomínios cheios de segurança, onde as famílias chamadas de bem não se cumprimentam nem no elevador. E aonde, quando tem academia, cada um procura horário que não vai ninguém, que é para não encontrar e não cruzar com ninguém. E são os defensores da tradicional família brasileira. Ah, então deviam ser todos indigenistas e cuidarem e defenderem os indígenas. A gente tem que ter, quando celebra solenidades como essa, juízo, discernimento, saber o que é que nós estamos celebrando. Eu lembro sempre do querido, saudoso Dom Aloísio Lascheider, bispo de Fortaleza, arcebispo, cardeal arcebispo de Fortaleza, que tinha a sua casa cercada dos pobres e dos abandonados de Fortaleza, no Ceará. Ele, no sínodo da família, convocado por São Paulo VI, disse, nós não podemos cair no familismo. Nós temos que ir para a familiaridade. Saber o nome dos abandonados, estar perto deles, defender aqueles que são esquecidos, evitados, esquecer. E eu fico pensando na Nossa Senhora do Equilíbrio, se vocês virem a imagem, é muito bonita, capaz de discernir, de não falar para as pessoas coisas más. Eu lembro também muito, acho que já contei para vocês, de um menininho da Casa Vida, que era terrível. Ele foi aqui, coroinha, muitas vezes ele ficava aqui embaixo do altar, o Vinícius. Esse eu posso falar o nome. E um dia me ligaram da escola e disseram,
venha correndo aqui porque o Vinícius está destruindo a escola inteira. Eu peguei até um táxi, fui rápido para a escola e na minha cabeça eu ia chegar na escola, ia ter um carro da polícia, do corpo de bombeiros, uma ambulância, ia estar uma coisa terrível. Cheguei lá, não tinha nada. Aí fui na secretaria e falei, eu vim aqui saber do Vinícius. Ah, tá, ele está ali no corredor, no banco. Aí entrei, sentei do lado dele, ele só me olhou e falou, te chamaram, é? Eu falei, chamaram, o que você fez? Ele falou, derrubei não sei o quê, quebrou um vaso. Aí disseram para mim, já vai chegar o conselho da escola para conversar. Aí chegou a diretora, a vice-diretora, a assessora da diretora, a secretária da diretora, todas as professoras, a coordenadora, formou um tribunal e todos diziam, porque ele isso, ele aquilo, ele faz isso. E a gente foi ouvindo tudo aquilo, parecia uma montanha na nossa cabeça. Quando terminou, eu falei, olha, tudo que vocês falaram é verdade. O Vinícius faz tudo isso aí mesmo. Mas também ele é carinhoso. Ele gosta dos pobres. Quando ele vê alguém na rua, ele fica me chamando, enquanto eu não for lá dar comida, ele não para de puxar a minha roupa e diz, você não vai fazer nada? E depois que a pessoa come, ele diz, e não vai ter sobremesa? E depois que dá a sobremesa, ele diz, não vai ter um suco? Falei, vocês só falam para ele as coisas ruins e erradas. Falem para ele as coisas boas que ele faz. Aí as lágrimas dele correram, juntaram no queixo e pingavam. Eu disse, digam para ele coisas boas. E aí uma professora falou, é verdade. Quando eu não venho, no outro dia ele fala para mim, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu senti falta de você. Vocês só falam para ele as coisas erradas que ele faz. Falem para ele as coisas boas também. A gente tem que ser capaz de dizer para o outro também as coisas boas que ele faz. Há culturas indígenas em que quando o índiozinho faz alguma coisa errada, se faz um círculo e o coloca no meio. E todos os indígenas dizem para ele as coisas boas que ele faz. Não dizem nenhuma coisa ruim. Só dizem coisas boas. É isso que nos faz família. E sermos familiares. Sermos capazes de conhecer as pessoas e dizer, eu sei que você tem limitações. Eu sei até das coisas inadequadas que você fez, mas você não deixou de ser meu irmão. Você não deixou de ser do meu grupo familiar. Você não deixou de ser filho de Deus. E que nós possamos dizer para todos, vós sois amados de Deus. Amém.